caro Padre Eduardo, irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a conversão de São Paulo. Padre Eduardo e eu celebramos hoje 10 anos de missão da nossa congregação na China. Nós chamamos de Missão Ásia. Há exatamente 10 anos atrás nós nos conhecemos em Manila, nas Filipinas, devido ao nosso superior geral, na época um padre português, José Ornelas, escolheu 7 padres de diferentes lugares do mundo. Um de Portugal, um da Argentina, um do Brasil, um da Índia e 3 da Indonésia. Naquele momento, padre José Ornelas, nosso superior geral, disse assim: é o momento da nossa congregação começar a missão no país mais populoso do mundo. Nós já temos missionários de vários continentes, Europa, da América do Sul e também da Ásia. Então o primeiro passo para nós começarmos a missão foi nos encontrarmos, começarmos a rezar. Nossa congregação não tinha nenhuma paróquia, nenhuma obra, nenhum missionário, nem em Macau, nem em Hong Kong, nem do outro lado da fronteira da China. Então nós tivemos a oportunidade no dia 25 de janeiro de 2014 de começarmos esta missão. Então hoje é um dia de ação de graças para nós, é um dia importante. Além da nossa amizade, que se prolonga por 10 anos, é também o dia que nós celebramos o começo da nossa missão. Para nós que somos católicos, qual a importância de celebrarmos a conversão de São Paulo? Eu me arrisco a dizer que sem São Paulo, a história do cristianismo não seria a mesma. Sem São Paulo, a Europa não seria a mesma. Nós podemos dizer com muita segurança que sem São Paulo, o mundo não seria o mesmo. São Paulo foi um homem que influenciou o mundo todo, de uma forma muito especial, a Europa, através das suas cartas, através do seu testemunho missionário, com as suas viagens e com as suas pregações, a tal ponto de aproximadamente uns 2 séculos depois da sua morte, um dos maiores perseguidores do cristianismo, um imperador chamado Juliano, ele disse assim, como se fosse uma das últimas confissões da sua vida: o cristianismo ele parou de ser perseguido com o imperador Constantino. De repente a perseguição começava a voltar com esse homem cruel chamado Juliano, e no fim da vida Juliano ele dizia assim: Nazareno, tu venceste. Algo extremamente inimaginável. Como que uma religião de pescadores, como que uma religião de analfabetos, uma religião de pessoas sem influência social praticamente nenhuma, conseguiria tocar e transformar o mundo todo, a ponto de um imperador romano dizer: Nazareno, tu venceste. Sem dúvida nenhuma, o crescimento da igreja, o avanço do cristianismo tem um dedo muito importante, deve muito à vida de São Paulo. São Paulo é importante também para nos revelar quem é Jesus. De vez em quando aparecem alguns pesquisadores, aparecem alguns professores questionando a existência de Jesus, como dizendo que Jesus foi apenas a ideia de algumas pessoas que queriam apresentar um Deus como solução para os problemas daquele tempo. Porém, ninguém pode questionar, duvidar da existência de São Paulo. O conteúdo produzido por Paulo é muito robusto. O conteúdo produzido por Paulo é muito concreto e inúmero. Nós podemos encontrar originais das cartas escritas por ele. Nós podemos encontrar o seu nome nas atas do Império Romano. Um gênio espiritual como Paulo, ele não poderia criar uma figura que não fosse real como Jesus de Nazaré. São Paulo ele não daria a sua vida. São Paulo ele não viajaria tanto. Ele não faria tanto esforço. A sua influência não seria tão grande se Paulo tivesse apenas uma intuição, uma ideia de um personagem que não fosse real. Primeira grande aplicação, lição da vida de São Paulo para a nossa vida: Jesus é real. Em certo momento, começaram, devido ao sucesso de Paulo,
devido aos frutos da sua missão, começaram a questionar se ele não era o Messias, se ele não era o Salvador, se ele não era o centro da religião. Então, naquele momento, São Paulo, com muita humildade, também com muita clareza, ele diz que o centro, que Deus, que a origem e a razão de tudo é Cristo. Paulo, um grande exemplo de humildade, ele não atraiu para si as atenções, ele tinha como algo muito claro que o Salvador era Jesus. Primeira leitura de hoje, na verdade, nas Escrituras existem 3 relatos da conversão de São Paulo. Nós encontramos um deles, que diz, na leitura dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos neste texto de hoje um destes relatos que diz que Paulo caiu. E quando Paulo caiu, uma grande luz o iluminou e uma voz falou com ele. Normalmente nos desenhos, nas figuras, nos filmes de São Paulo, nós encontramos Paulo caindo de um cavalo. É uma dedução praticamente óbvia que nós tomamos, que nós tiramos. Paulo caiu. Pode ser que ele caiu caminhando, pode ser que ele caiu de um cavalo, o texto não entra em detalhes. Mas aqui, quando Paulo ele se converte, olhando para a vida dele, nós percebemos que a vida de um cristão, que a vida de um seguidor de Jesus precisa partir de um encontro pessoal com o Senhor. Para nós que somos cristãos, e aqui nós encontramos isso no exemplo de São Paulo, tudo começa a mudar na vida dele a partir de um encontro pessoal, singular com uma pessoa. Poucos minutos atrás, eu conversava com algumas jovens, conversava com elas sobre espiritualidade, sobre Deus, e eu dizia de forma muito clara: Deus não é um conteúdo que nós estudamos, Deus não é um conteúdo que nós aprendemos na catequese, Deus é uma pessoa que mora, habita dentro de nós e que nós devemos conversar, dialogar e ter um relacionamento muito próximo com Ele. A partir deste momento que Paulo teve o seu encontro pessoal com uma pessoa, com Jesus de Nazaré, e ele diz isso em uma das suas cartas, um pensamento belíssimo: o amor de Cristo o impelia, o amor de Cristo o impulsionava a evangelizar. Queridos irmãos e irmãs, um dos critérios mais claros, mais objetivos, para saber se nós de fato nos encontramos com Jesus como pessoa, e não apenas com um conteúdo, é o amor dele que nos impele a evangelizarmos, a anunciarmos, a levarmos a sua palavra a outras pessoas. Por isso, nessa celebração de hoje, peçamos esta graça. O amor de Cristo não nos deixe parados, passivos, indiferentes à nossa missão de evangelizar. Peçamos que através da palavra que já nos tocou, da Eucaristia que tem um poder, uma força de nos unir e de nos transformar, que a cada dia este amor do Senhor que habita em nós nos impila, nos possa impelir, nos possa lançar para frente, para anunciarmos cada vez mais a sua palavra.